Pessoal, prepara o café, que hoje a gente vai ter uma aula sobre exposição de produtos. E na aula de hoje eu vou falar sobre os 10 erros mais comuns que a gente comete no ponto de venda. E olha só, essa nossa aula é aplicável tanto para o supermercado, para o canal Farma, conveniências, rede de pet shop, ou seja, todo o conteúdo que eu trago aqui no canal, ele se aplica a diversos segmentos, que são os segmentos hoje que a Web Jasper atende com seu sistema de planograma, de trademark, de controle de validade, tá bom? Então esse conteúdo ele é aplicável independente do seu canal aí de trabalho. O que eu falo aqui para vocês vai sim poder ter um resultado prático se você realmente aplicar, ok? Antes de eu começar, existem alguns dados que vocês precisam entender. 80% das compras hoje são realizadas por impulso, ocorrem como não planejadas. Então eu estou dizendo que quando o cliente entra dentro da sua loja, ele compra em média 3,7 vezes mais do que ele realmente está planejando. Então é muito importante você entender que a estratégia de exposição ela é fundamental. Porque se você está com um ticket médio baixo, se você está com uma margem baixa, você provavelmente está fazendo algum trabalho muito errado quando a gente fala de gerenciamento de categoria, de exposições de produto. Esse dado de 80%, ele é um dado, tá? Que você vai encontrar na internet falando em termos de 80%. Michel, você acredita nesse dado? Não 100%, tá? Eu acredito que hoje em torno de 55, 58% das compras, elas não são planejadas. O consumidor, com o tempo, ele foi pegando mais consciência e ele realmente planeja um pouco mais, principalmente na situação atual que a gente está aí no nosso país. Mas esse é um dado que está, sim, disponível aí publicamente, não é um dado que veio da minha cabeça, mas é um dado que você pode, sim, usar como base. Mas se eu estiver falando aí de 60, 70, 80, indiferente, eu preciso fazer um trabalho muito bom lá na loja para que o cliente realmente aumente o ticket e compre mais dentro da minha loja, certo? Como eu falei aqui para vocês, o cliente então ele compra em média 3,7 vezes mais do que ele planejava, como também ele muda muito o que ele foi comprar na sua loja. Por exemplo, eu vi uma propaganda lá na TV, eu decidi que eu queria comprar aquele produto, eu fui até a loja e por uma série de fatores eu acabei não comprando aquele produto e eu comprei outro. Isso acontece porque a exposição do produto pode estar mal planejada, ou eu posso ter chegado na loja e visto que tem outras opções que são muito mais vantajosas que aquela que eu vi a propaganda. Então isso acontece muito, tá? Outro ponto importante, quando a gente fala de estoque, hoje em média o varejo tem uma curacidade de estoque de mais ou menos, tá falando em média nacional, 72%, algumas redes em 78%, mas se eu pegar uma média nacional, eu vou chegar numa média às vezes de 72%. O que é a curacidade de estoque? São erros de estoque lá no seu sistema. Eu estou dizendo que apenas 72% do seu estoque ele realmente bate com o que tem no físico. 28% não está batendo. Tá? Então você tem que ter essa atenção. Um dos principais fatores e dificuldades que a gente tem é a ruptura quando a gente fala das estratégias que eu vou falar aqui. Então você tem que ter uma ruptura controlada e um estoque adequado para que essas estratégias elas realmente funcionem, tá? Outro dado importante, 70% dos produtos novos que você compra e saem de linha, eles tendem a sair de linha porque você colocou ele no local errado, porque você expôs esse produto no local que não deveria. Você não deu o destaque adequado para o produto novo. Esse é um fator muito importante também. Por que eu trouxe esses tópicos aqui para começar antes das 10 dicas? É para você entender que tem uma série de fatores que você tem que ajustar para você realmente ter resultado aplicando as dicas que eu vou dar aqui, certo? Então, vamos começar aqui com as dicas. As primeiras dicas, tá? Vamos aqui da dica 1 ao 4. A primeira, exposição no feeling. Esse é o maior erro que a gente comete. A gente deixa a exposição de um produto 100% na mão, às vezes, de um repositor, em algumas lojas do gerente ou do encarregado. Não que um gerente ou encarregado ele não tenha o conhecimento para expor o produto adequadamente, mas expor o produto requer estratégia, requer um planejamento prévio de como eu quero vender, aonde eu vou encaixar e como eu vou trabalhar com esse produto. Então o erro mais comum que a gente comete aí é deixar que o repositor ele defina onde vai. A gente precisa ter estratégia. Cada produto que chega no ponto de venda, ele precisa ser adequadamente colocado no local correto. E eu preciso de uma ferramenta para dizer aonde esse produto vai. Não estou aqui entrando no mérito de propaganda, mas com o sistema de planograma do Web Jasper, quando o produto entra, o sistema já diz aonde esse produto deve ficar de maneira estratégica. Então ajuda muito você na exposição. Mas você não está usando o sistema do Web Jasper? Tem problema. Mas você precisa estudar cada produto, entender e dar um direcionamento para a loja. Outro ponto importante, ignorar a altura do ponto de pega. Lembre-se que a gôndola tem o campo de visão, ponto de pega, você tem o rodapé, você tem a parte alta. Produto novo e os seus produtos de maior rentabilidade, eles têm que estar sim na visão do olho ou no ponto de pega. Toda a sua estratégia de aumento de ticket, de aumento de margem tem que ser focada em ponto de visão e ponto de pega. Os produtos mais para baixo vão ser produtos de alto giro que o cliente vai buscar por preço, por condições, que não vai ter nenhum problema você colocar mais embaixo. Quando você tem uma gôndola acima de 1,80, toma cuidado também, o ideal é você fazer um espelho nela, colocar o mesmo produto que está na penúltima prateleira na última e na parte de cima um pouquinho mais frenteado.
O varejo vem contornando isso com gôndolas mais baixas, então o varejo vem trabalhando com os modelos de gôndola um pouco mais baixos de 1,80, justamente para não precisar fazer esse espelho. O que dificulta também o espelho, às vezes, é que você tem muita variedade, muito mix naquele grupo de produto e você não consegue espelhar, você vai ter que deixar uma frente de cada lá em cima. Acontece? Acontece, mas você precisa ter cuidado. A gente tem uma aula aqui te ensinando a definir um mix ideal, então pesquisa essa aula que ela vai te ajudar também a resolver esse problema. Pronto 3, ignorar o fluxo da loja. Você tem que entender por onde o cliente anda na sua loja. E pessoal, não comprem fluxo pronto da internet. É óbvio que existe uma média aí que normalmente quem tem corredor central, o fluxo vem do centro. Dependendo da categoria que você tem em cada ponto do layout, o fluxo ele pode mudar. Então você precisa cuidar disso. Como eu organizo e entendo o meu fluxo da loja? Muito simples. Para na frente da loja e começa a olhar por onde o cliente está andando. Quando ele entra, ele está evitando o corredor inicial? Você tem algum problema, alguma categoria muito fraca ali. Então entenda isso também. Comece a olhar como funciona o fluxo do cliente dentro da sua loja. Isso é de vital importância aí para o seu negócio, certo? Outro ponto importante, ruptura mascarada. Como eu falei aí, 28% do teu estoque normalmente ele está errado. Aí você tem também, tá, um outro erro aí no meio, que é a sua ruptura já zerada ou negativada, ou seja, o produto que realmente você sabe que não tem na loja, ele gira em torno de 10. Então, pessoal, eu tô falando que algumas redes, elas chegam a ter 30, 40% de ruptura. Parece loucura isso, né? Mas tem categorias que a ruptura ela chega a 50%. Então, você precisa sim ter cuidado na ruptura. Quando eu falo de exposição, ruptura e acuracidade de estoque é fundamental para você ter a exposição ideal. Pensa no planograma, tá? O planograma ele é a visão da sua gôndola ideal. Se você realmente não consegue manter aquele planograma 100% com o mix, com os produtos adequados, é porque a sua operação está ineficiente, você tem problema comercial, você tem problema de gestão e você tem problema de inventário. Então, recapitulando, exposição no feeling, 2, ignorar a altura do ponto de pega, 3, ignorar o fluxo de loja e 4, a ruptura mascarada. Agora vamos para o 5 ao 7 aqui. Outro ponto, não frentear a sua loja. O cliente compra menos quando o produto está por fundo. Deixar sua loja furada e esburacada é um erro muito grave. Você tem que colocar rotinas de frenteamento na sua loja. O que é uma rotina de frenteamento? Você tem que criar vários pontos ao longo do dia que o seu operador ele vai frentear a loja e manter a loja sempre alinhada. Abastecer é muito importante. Não ignore o fato de abastecer. Não fique só frenteando. É necessário estar sempre abastecendo para não ocorrer ruptura operacional. Mas agora, se eu simplesmente só vou abastecendo o que sai, eu vou ter vários produtos que demoram muito para girar, que vão ficando furados. E aí acaba que eu vendo menos. Mix errado para o perfil do cliente. A gente coloca muito produto que não faz sentido para nossa loja. A gente coloca muito produto que não deveria estar no nosso mix simplesmente porque o fornecedor empurrou o produto para dentro da gôndola. A gente pensa que quanto mais mix, melhor. Isso não é uma verdade. Eu posso sim ter um mix enxuto, um mix adequado e vender mais. Inclusive países como Europa, Estados Unidos vêm estudando muito isso e aplicando um mix mais enxuto e eles estão sentindo um ganho de venda maior. Eu tenho casos de redes que a gente fez um trabalho lá de gerenciamento de categoria usando nosso sistema de planograma e o que aconteceu? O sistema ele gerou o planograma, já disse lá o que poderia, o que não está fazendo sentido, o que está com baixa performance, o varejista tirou. Nós temos casos de varejistas que tiraram mais de 30 produtos de uma categoria e eles tiveram um incremento de venda e de margem. Ou seja, havia muita canibalização ali. Então esquece esse mito de que quanto mais produto, quanto mais mix, melhor, porque isso não é uma verdade, tá? Outro ponto importante, produto novo sem posicionamento especial. Eu já falei aqui sobre produto novo anteriormente, mas aqui eu estou dizendo da posição e do destaque. Quando eu falo de posição, não é só alocação, como eu falei anteriormente, e sim destaque para esse produto. Você tem que ter uma placa de novidade, você tem que dizer aonde esse produto vai ficar. E o cliente, quando ele entra na loja, ele quer comprar coisas novas, ele quer novos produtos, ele quer novas experiências. Se ele entrar na tua loja e você ter produto novo, mas você não dizer para ele que é produto novo, não vai fazer nenhum sentido. Então coloca uma plaquinha lá de novidade e diga, produto novo. Esse produto é novo. O produto é novo do momento que ele chegou na loja, de 30 a 45 dias, ele é considerado um produto novo. Deve ficar com essa plaquinha de novidade, certo? Recapitulando então, de 5 a 7, não frentear a loja, um grande erro que você comete na exposição, mix errado para o perfil do cliente e produto novo sem posicionamento ideal. E do 8 ao 10 aqui a gente tem o quê? Ponta de gôndola mal aproveitada. Pessoal, ponta de gôndola é para oferta, é para destaque, é para percepção de preço. Esquece ponta de gôndola para pegar aquele monte de coisa que sobrou no depósito e você colocou na bendita da ponta. Não faz isso, pelo amor de Deus. Coloca o produto certo na ponta. Ponta é para oferta, para destaque, para JBP bem planejado com a indústria,
participação de trade, não é para colocar o excesso do depósito. E ponta não é extensão de gôndola. Se hoje você está tendo que pegar uma categoria que você está inflado e esticar para ponta, é porque você está fazendo errado, você está comprando errado, você está definindo o seu mix errado. Eu estou falando assim porque realmente é um erro muito comum e eu fico indignado quando eu vejo vocês fazerem isso dentro da loja. Gente, comprem um mix adequado que vai encaixar no espaço de vocês. Não fiquem fazendo extensão para ponta de gôndola. Ponta de gôndola é para oferta, para oportunidade, certo? Outro ponto importante, frente de caixa sem estratégia. A maior rentabilidade da sua loja, ela está na frente de caixa em muitos casos. É onde você vende a maior compra por impulso, é onde o cliente compra sem olhar preço. Lá está o dinheiro, lá está a rentabilidade. E você pega a sua frente de caixa e trata como colocar qualquer coisa de qualquer jeito. Como eu arrumo um check stand adequado? Check stand é a mini gôndola, sabe? A gente chama de check stand, mini gôndola, mas é um check stand, o nome. Aprenda a também falar o nome de verdade do negócio, é check stand. O seu check stand lá, ele precisa ter os níveis todos adequados. Você precisa repetir o check stand em todos eles, fazer um nível sim, um nível não. Por exemplo, se eu tenho Kinder Ovo no primeiro check stand, eu não preciso ter no segundo, mas no terceiro eu tenho que ter de novo. O cliente não vai ficar se deslocando para procurar o Kinder Ovo, ele tem que estar em praticamente todos. Não coloquem a pilha só lá num checkout, tem que espalhar em todos, porque a pilha é compra por impulso. Eu tenho a de um bendito controle remoto na minha casa que tá com a pilha fraca, eu sempre esqueço de comprar. Quando eu vou comprar? No momento que eu chegar lá na loja e eu encontrar aquilo na minha frente, porque é compra por impulso, isso não entra na lista de compras, pessoal. Então cuidem isso também, tá? Então frente de caixa é estratégia de exposição, é produto com margem agregada, é ali que você ganha dinheiro. Ninguém olha o preço na hora que bota um Trident para dentro do cestinho, enquanto que ele tá entediado na fila esperando para ser atendido. Então, caprichem bastante na sua frente de caixa. E agora falando do último ponto, ponto 10, exposição decidida pelo fornecedor. Fornecedor não determina como o produto tem que ser exposto, a não ser que você sente com ele e vocês montem uma estratégia em conjunto. Se você parar e for analisar a estratégia da indústria, tem muita coisa ali que talvez não se encaixe pro seu negócio. Faz um teste, coloca o cara da Três Corações e o cara da Nestlé sentado lado a lado e diz, como eu vou expor café? Eles vão ter muitas vezes visões completamente diferentes e cada um vai brigar pela sua marca. E você, varejista, não tem que estar olhando para a marca específica, você tem que estar olhando para a categoria e para o cliente no centro da decisão dos negócios. Então é pegar a estratégia desses dois caras, colocar na mesa, entender o que faz sentido para o meu negócio, como eu vou aplicar no ponto de venda e como eu vou equilibrar isso para atender a demanda do shopper. É muito importante que vocês sejam parceiros da indústria, peguem dados com a indústria, montem estratégias em conjunto com a indústria, mas a decisão final de exposição ela tem que vir do varejista. Então cuidado com alguns contratos que vocês assinam aí que diz que a exposição é determinada pelo fornecedor. O fornecedor que determina a exposição de uma determinada categoria, ele faz o quê? Ele acaba prejudicando as demais marcas, então você tem que ter cuidado com isso. Tem um case no Nordeste, eu não vou falar a marca aqui, mas esse case ele compra uma grande quantidade de espaço de biscoitos nas lojas e dados mostram que essas negociações no Nordeste hoje, elas derrubam até 3 pontos de margem de determinada categoria que a gente faz essa negociação lá. Vocês assistindo devem saber de quem eu tô falando, mas tem que ter esse cuidado. Nem sempre fornecedor vai trazer a melhor estratégia para o seu negócio. Senta com eles na mesa, discute, é um trabalho em conjunto. Sim, indústria e varejo tem que estar bem alinhado, tem que trabalhar junto, mas cuidado para não pegar a fórmula pronta e aplicar dentro do seu negócio. Não faz sentido nenhum, certo? Recapitulando, ponta de gôndola mal aproveitada, frente de caixa sem estratégia e exposição decidida pelo fornecedor. São os 3 erros finais aí que vocês cometem. E pessoal, cometendo esses erros aqui, nós temos dados hoje que comprovam que você perde 3% em média de venda, 2 pontos de margem. Clientes que fazem estratégia boa de planogramação, bom gerenciamento de categoria, que cuidam esses pontos que eu falei, tem crescimento médio de até 20% em determinadas categorias. Nós temos case aqui na empresa que a categoria de biscoito ela chegou a crescer mais de 20% depois de você parar, analisar esses pontos que eu falei, montar uma estratégia de gerenciamento de categoria e aplicar dentro do seu negócio. Exposição não é achismo, tá? É estratégia e com dados. Então você tem que tomar muito cuidado com esses 10 erros que eu falei aqui para vocês. E se você está procurando uma ferramenta estratégica de planogramação, a ferramenta da Web Jasper, ela pode te ajudar. O nosso sistema de planograma ele integra no seu RP, ele analisa os seus dados, ele monta um planograma real para sua loja, com espaços reais. Ele também tem um pré-gerenciamento de categoria por inteligência artificial. A gente arruma todo o seu cadastro de produtos por inteligência artificial. O sistema analisa o seu cadastro, organiza tudo, categoriza, e você passa a ter um mercadológico adequado para fazer um bom gerenciamento de categoria. E o melhor, depois que você executa o seu planograma lá na loja, você pode bater uma foto, a inteligência artificial detecta os produtos que estão fora do planograma, que estão errados, te avisa o
que está no estoque, tem estoque, está no depósito, não está aparecendo na foto. É sem dúvida o sistema mais completo hoje do mercado. A gente vai deixar o link para o nosso sistema aqui nesse vídeo, na descrição, nos comentários, vai ter um link aqui embaixo para você conhecer mais a nossa ferramenta. E só para resumir, os 10 erros então: exposição no feeling sem dados, ignorar a altura do ponto de pega, ignorar o fluxo da loja, ruptura mascarada, não frentear a loja, mix errado para o perfil do cliente, novo produto sem destaque inicial ali, ponta de gôndola mal aproveitada, frente de caixa sem estratégia e para finalizar a gente falou da exposição decidida pelo fornecedor. Então esses, pessoal, são alguns dos erros aí mais comuns que a gente comete dentro do varejo. E esse foi o vídeo de hoje, te trazendo essas 10 dicas. Toda semana a gente vai ter vídeo aqui falando sobre exposição de produto, estratégia e ajudar você, varejista, gratuitamente. Esse vídeo aqui é 100% gratuito para você pegar e aplicar isso dentro da sua loja. Muito obrigado e até o próximo vídeo.